Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Professora Nájila Costa, para mais uma videoaula de linguagens, certo? Espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Que esteja conseguindo assistir às videoaulas e realizar todas as atividades. Hoje, nossa terceira aula, né, do mês de abril. Como sempre, nós vamos dividir os conteúdos, né? Em gramática, vamos trabalhar o advérbio. Na literatura, né, vamos ver o realismo no Brasil. E na redação vamos trabalhar a entrevista, né, um gênero textual tão importante para a nossa vida. Então vamos ver aí o que é advérbio, né, uma classe gramatical, existem 10 classes gramaticais. E o advérbio é uma delas. Professora, o que é o advérbio? É a palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, indicando circunstâncias, como de modo, lugar, tempo, entre outras, né? Por exemplo, a frase meu irmão arrastou-se pode ser melhor especificada graças ao emprego dos advérbios ou expressões de valor adverbial após o. Então, pessoal, o advérbio, ele modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, né? Ele vem sempre após essas outras classes gramaticais com o sentido de modificar, de mudar. E o advérbio, pessoal, é uma classe de palavra invariável, né? Como eu já disse, nós temos 10 classes gramaticais, algumas são os variáveis e outras são invariáveis. E o que seria uma palavra invariável, né? Aquela que não muda para nenhuma forma. Existe uma única palavra, né? Tanto para o masculino como para o feminino. Então, ela é invariável, ela não tem uma variação. Então, repetindo, o advérbio é um tipo de palavra que exerce basicamente o papel de modificador do verbo. Aí nós temos aqui o exemplo, né? Velhos barcos cruzam o enorme rio. Aí nós vamos ver aí que velhos barcos, né, aí cruzam o enorme rio. Quando a gente coloca um advérbio, né, depois do verbo, que no caso é o verbo cruzam, do verbo cruzar, ele muda, ele modifica esse sentido. Ele ficaria, né, colocando um advérbio nessa oração. Velhos barcos cruzam vagarosamente o enorme rio. Então, vagarosamente é um advérbio, né? No caso de modo, porque ele acrescenta a forma como esses barcos cruzam o enorme rio, tá certo? Então, ele explica bem direitinho no slide. A palavra vagarosamente relaciona-se ao verbo, né? Cruzam, e acrescenta à frase uma outra informação, né? Que é o que eu já acabei de explicar. O modo como os barcos cruzam, se era vagarosamente, se era ligeiramente. Então, por isso que tem esse poder de modificar o verbo. No caso aqui, vagarosamente dá a ideia de modo. Então, logo vai ser um advérbio de modo. No outro exemplo, o governo divulgou novos dados sobre o crescimento do país, né? Quando foi que o governo... quando eu digo essa frase isoladamente, não dá ideia de quando. Foi hoje, foi ontem, foi semana passada, foi no ano passado. A gente, quando coloca o advérbio nessa oração, ela vai dar um outro sentido. Olha que essa frase fica assim. Ontem, o governo divulgou novos dados sobre o crescimento do país. Então, ontem que foi acrescido, que foi acrescentado nessa oração, dá a ideia de tempo, né? Que é quando a gente lê a frase, você se pergunta se a informação é de quando, é de hoje, é de ontem. Então, você coloca o advérbio, para modificar o sentido, ele dá a ideia de tempo. No caso, ontem é um advérbio de tempo, né? Tá certo? Bem fácil, bem simples, né, pessoal? Lembrando que o advérbio é uma palavra invariável, né? Como eu já falei, e ela se relaciona com o verbo para indicar as circunstâncias. Então, quando o advérbio está próximo de um verbo, ele indica tempo, lugar, modo, dentre outros, né? Que é o que nós acabamos de ver aqui. No exemplo lá dos barcos, nós acrescentamos o advérbio vagarosamente, que é um advérbio de modo. E no governo divulgou novos dados sobre o crescimento, nós acrescentamos o advérbio ontem, né? Que é um advérbio de tempo. Em si, professora, qual é o conceito de advérbio? Né, pessoal? É uma palavra invariável, já expliquei o que é invariável, que vai modificar o sentido de um verbo, né? Ou de um adjetivo, ou de até um outro advérbio. E essa modificação, ela dá a ideia de circunstância, de lugar, de tempo, de modo e assim por diante, que é os exemplos que nós acabamos de ver.
Palavras invariáveis, né? O que eu disse, é aquele tipo de palavra que exerce basicamente o papel de modificador do verbo. Ele modifica, ele acrescenta uma informação, tá certo? Que é o que a gente já viu no mesmo exemplo, tá certo? E nós temos aí o advérbio, né? A palavra advérbio, o ad, significa ao lado, né? Ao lado de, e o verbo que significa nova palavra, vocabulário. Então, advérbio é ao lado de nova palavra, né? Um novo vocabulário. E ele exprime uma circunstância, né? Ele modifica o verbo, como a gente já viu. E também existem várias definições. Existe o advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de tempo, de modo, de negação. E aqui eu coloquei alguns advérbios que na frase você vai entender o sentido dela. Por exemplo, quando tiver a palavra sim ou certamente, da ideia de advérbio de afirmação, né? São advérbios de afirmação. Talvez, quiçá, provavelmente, de dúvida, né? Muito pouco, de mais intensidade, é o que a gente usa muito no dia a dia. Lugar, aqui, ali, cá, dentro, fora, todos são advérbios de lugar. E de tempo, né? Hoje, amanhã, antes, cedo, depois. O modo, assim, bem, mal, depressa, é o modo como a frase se encontra, e a negação, não e tampouco. Então, aqui são alguns exemplos, né? Que vocês podem encontrar esses advérbios nas orações e já podem classificar de acordo com o sentido da palavra. Aqui, pessoal, eu acrescentei, né, mais alguns advérbios, mais alguns exemplos, né, de circunstância, lugar, tempo, ordem, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, inclusão e exclusão. No slide anterior eu coloquei os advérbios isolados e nesse slide eu coloquei o advérbio dentro da oração. Por exemplo, né, quando eu digo assim, cedo chegarei à escola, né? Então, o cedo é um advérbio de tempo e assim por diante, né? Eu coloquei mais esses exemplos para que vocês possam se familiarizar, né, com esses advérbios e possam identificá-los nas orações. Vamos para a segunda parte da nossa aula, né, que é o realismo no Brasil. Na aula anterior, nós já vimos um pouco de cada escola literária. Nós já vimos que elas aconteceram primeiro em Portugal e depois no Brasil. O realismo é a classe gramatical que vem logo após do romantismo, tá certo? E ele foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. Ela surge no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é o autor Machado de Assis. Ele é o autor tanto do romantismo como do realismo, tá certo? E o Brasil, durante o período de passagem do romantismo para o realismo, né, ele sofreu algumas mudanças na história econômica, política e social. Né? Eu já disse para vocês, e tornando a repetir, que uma escola não substitui a outra, elas se complementam e elas vão se adequando, né, à realidade em que o Brasil está vivendo. O realismo também possuía um forte caráter ideológico, né, marcado por uma linguagem política e de denúncia dos problemas sociais. Aí os livros literários, né, do realismo, os romances realistas, seus temas eram miséria, pobreza, exploração, corrupção, entre outros. Né? Tinham uma linguagem clara, os artistas e escritores realistas iam diretamente no foco da questão. Tem alguns romances que acontecem, né, na favela, e o autor ia lá, conhecer a realidade, ver algum romance e já escrever a sua própria história. Então é algo muito próximo da nossa vida, da nossa vivência, da nossa realidade. E aqui nós temos, pessoal, o realismo no Brasil, né? E as suas produções. Elas aconteceram em prosa e em poesia, tá certo? Em prosa é aquele texto normal com parágrafos, né? E a poesia onde tem as rimas, os versos, as estrofes. E nós temos alguns autores que se destacaram, né? O Aloysio Azevedo, Raul Pompeia, Machado de Assis, né? E aí tem alguns trechos que a gente pode encontrar no livro de vocês, tem esses trechos, tá certo? E sintetizando, nós vimos aqui, né, esse quadro para a gente aprender direitinho, tirar as dúvidas sobre o realismo, né? Ele iniciou no Brasil em 1881, tá certo? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas. O pontapé inicial do realismo no Brasil foi a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nele eram combatidos o exagero do romantismo, aquele amor exacerbado, aquele
morrer de amor por alguém, então o realismo, o próprio nome já diz, era mais real, né? Ele abordava temas, como a gente já viu, falava sobre a miséria, a fome, né? E dentre vários escritores, nós temos a Luísa Azevedo, Machado de Assis e Raul Pompeia, né? Eles escreveram várias obras, né? Essas obras tinham um tema, né? Como eu já disse, além desse tema também comentava a prostituição, o adultério, a traição, os crimes passionais, coisa muito perto realmente da nossa realidade, por isso o nome é realismo. E nas suas obras, nos seus textos, era um vocabulário coloquial, aquele livro que é fácil da gente ler e entender, tá certo? Então, ele iniciou, né, como a gente já viu, no Brasil em 1881 e ele terminou em 1893, tá certo? Com Cruz e Souza, na obra Missal e Broquéis. Então, aqui a gente tem um resumo de início, de fim, né, das temáticas abordadas nessa escola literária. Ok? Vamos para o nosso gênero textual, né, a nossa produção. Como eu já disse, a nossa aula se divide em 3 momentos, né, e esse é um momento importante, né, que a gente vai falar sobre a produção, a entrevista, tão comum em nossas vidas, né, temos entrevista de emprego, e vários tipos de entrevista que a gente faz no dia a dia. Então, como fazer, por que fazer, tá certo? Segundo a professora Josiane Araújo, né, a entrevista é um instrumento básico de investigação jornalística. A gente vê também no jornal, né, busca coletar informações e transmiti-las aos leitores, ouvintes ou telespectadores. Acontece tanto no gênero escrito como no televisivo, né, e a gente vê muito. Qualquer notícia que acontece nos meios de comunicação sempre vai entrevistar alguém da casa, alguém do comércio, alguém relacionado ao tema. E ela pode ser publicada em forma de perfil ou de ping-pong, né? Podem ser realizadas pessoalmente, televisivamente, por rádio, telefone, e-mail, chat e outras coisas. Existem várias maneiras de realizar essa entrevista. Não é obrigada só a pessoa estar frente a frente, né? Hoje, com a pandemia, é muito mais usado ainda o e-mail, né, o chat, o telefone e outros meios, tá certo? Pela questão mesmo de aglomeração. Então, a entrevista parece uma conversa, né? E tem o sentido de uma conversa, só que também tem as suas particularidades, né? Ela é dirigida pelo entrevistador, que é a pessoa que faz a entrevista, né? O entrevistador faz as perguntas e o entrevistado responde. O entrevistado, ele que planeja as suas perguntas, ele pesquisa informações sobre o entrevistado, né? Se é autor, quais livros que ele publicou, quais são as temáticas do livro, o assunto que será explicado, publicado para as pessoas, né? Existem também 2 tipos de entrevista, né? Que a entrevista se concentra em um assunto, né? Pode ser da vida da pessoa, pode ser de um livro, pode ser algo que aconteceu, ou aquela entrevista também relacionada com foco no que a pessoa pensa, né? Que é a questão dos políticos, dos artistas e das celebridades, tá certo? Para o gênero entrevista, nós temos que respeitar alguns procedimentos. O primeiro deles é a definição do tema, né? A gente que está ouvindo, que está assistindo a entrevista, tem que saber a entrevista é sobre o quê, até para a gente poder selecionar o tipo de entrevista que nós queremos ouvir ou assistir, ou ler, né? Então tem que escolher o entrevistado, né? Sobre o mesmo tema tem várias pessoas, geralmente se escolhe aquela que está mais em evidência. Também escolhe o entrevistador, né? Tem que ser aquela pessoa que saiba entrevistar, que já tem esse jogo de cintura, né? Para que a entrevista possa fluir. E a elaboração das perguntas, né? As perguntas têm que ser elaboradas antes, têm que ser organizadas numa sequência, né? Respeitando a ordem lógica, não pode ser uma pergunta desencontrada, né? Tem que ter começo, meio e fim. As perguntas, elas devem ser claras e objetivas para que o entrevistado ele consiga responder de forma coesa, né, usando a coesão e a coerência. E o registro linguístico, que deve ser adaptado ao entrevistado, né? A entrevista é de acordo com o perfil do entrevistador, tá certo? Se vai entrevistar um médico, não vai fazer as mesmas perguntas que vai entrevistar um cantor. E as perguntas, principalmente, não podem fugir do tema central. Se for falar sobre o carnaval, eu não posso falar sobre a missa, né? Então, que tem que ter essa ordem aí, essa sequência cronológica. Terminamos a nossa aula, pessoal. Assim, espero que vocês tenham gostado, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da escola, no JAF Conecta.
e assistam todas as aulas, né? Dizer para vocês, pessoal, que lindo é poder olhar todos os dias para o céu e descobrir que em meio a tantos problemas existe um Deus que nos permite sorrir, né? Então Deus é maravilhoso, Deus nos deu a vida e Deus segura na nossa mão para que sejamos sempre felizes e possamos seguir em frente. Então um abraço carinhoso em cada um de vocês, tudo de bom e até a nossa próxima aula.